Olá, amados, tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Glória a Deus, né? Nós estamos felizes por poder compartilhar mais um devocional, poder compartilhar mais algo da palavra do Senhor. E hoje eu quero ser bem breve nesse devocional. Abre o texto aí comigo em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 18 ao 25, que diz assim: Pois a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão indo para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como as Escrituras dizem, destruirei a sabedoria dos sábios e frustrarei a inteligência dos inteligentes. Então, onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador de hoje em dia? Acaso Deus não fez a sabedoria deste mundo parecer loucura? Pois Deus, na sua sabedoria, fez questão de que o mundo nunca o conhecesse através da sabedoria humana. Pelo contrário, ele agradou a Deus usar a loucura das nossas pregações para salvar aqueles que creem. Pois os judeus exigem sinais e os que não são judeus procuram sabedoria humana. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual na verdade é uma ofensa para os judeus e loucura para os que não são judeus. Mas para aqueles que Deus tem chamado à salvação, tanto os judeus como os que não são judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a maior força humana. Nesse devocional, a gente poderia só ler o texto e entender que Paulo, nessa carta aos Coríntios, ele está falando da diferença da sabedoria do homem e da sabedoria de Deus, o que Deus quer que a gente venha reconhecer e buscar. E eu coloquei aqui como tema desse devocional que é a loucura do sábio e a loucura da fé. E antes de a gente discorrer um pouco rápido sobre esse texto no devocional, nós precisamos entender que lá em Oséias 6, no capítulo 6, no versículo 3, na parte A, diz que nós precisamos conhecer a Deus e continuar a conhecer a Deus. Então, nada daquilo que eu vou falar vai interromper ou vai negar essa citação do profeta Oséias, que nós devemos conhecer a Deus, porque é importante que a gente conheça a Deus e prossigamos em conhecer a Deus. Amém? Então, nessa primeira parte desse devocional, eu queria dizer que Deus não se faz conhecido através da capacidade do homem. Ou seja, assim como diz em Jeremias que maldito é o homem que confia no homem, aqui é o mesmo aspecto, que nós não devemos e não conseguimos, nós não vamos conhecer a Deus através da nossa capacidade, daquilo que nós sabemos ou conhecemos ou da nossa força. É impossível conhecermos a Deus com a sabedoria que nós temos. É possível conhecer a Deus se acharmos que somos inteligentes o suficiente ou sábios o suficiente para achar Deus com as nossas forças ou com aquilo que nós conhecemos. Não, é impossível nós conhecermos a Deus através de nós mesmos. E isso é loucura para Deus. A sabedoria do homem é loucura para Deus, porque nós queremos nos e nos achar poderosos em acharmos que podemos, sim, conhecer a Deus através das nossas forças e inteligência. Outro ponto é que Deus se faz conhecido, na verdade, através da loucura do que é anunciado. E o que é anunciado? O Evangelho de Deus, a boa notícia do Evangelho de Deus. A anunciação do Evangelho de Deus é a boa notícia que Cristo veio ao mundo, morreu em nosso lugar, perdoou os nossos pecados, o único que não cometeu pecado algum veio, o Filho de Deus. João 3,16, que ele veio, amou o mundo, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para morrer por cada um de nós. Agora entenda, a loucura de Deus é a sabedoria dos homens, e a loucura dos homens é a sabedoria de Deus. Nessa leitura nós temos esses dois pontos principais, né? Conhecer a Deus através de nós mesmos, que é impossível, ou conhecer a Deus através do Evangelho de Deus, que é o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus. E isso é loucura para os homens. Talvez alguém até já se questionou a você, me questionou e falou assim: cara, vocês são loucos, como que vocês podem acreditar e viver uma vida acreditando em alguém que vocês não veem, não tocam, não conversam fisicamente? Mas para Deus isso é verdade, para Deus isso que é importante, não é a nossa sabedoria em si, mas é o quanto Deus pode se revelar através do seu Filho.
né? E talvez numa questão prática disso tudo, é que nós precisamos decidir. Precisamos escolher que loucura seguir. O que é loucura para Deus, nós não seremos salvos através disso. Mas o que é loucura para o homem, nos salvará. Entenda, o que é loucura para Deus, que é a sabedoria do homem, não nos fará encontrarmos a Deus. Mas aquilo que é loucura para o homem, vai nos salvar. E aquilo que nos salva é o Evangelho de Cristo. É conhecermos o Filho de Deus. Então, escolha. Saiba escolher. Que loucura nós vamos seguir? A loucura dos homens ou a loucura de Deus? E isso é muito verdade. O Evangelho para muitos é loucura. Mas para nós que estamos conhecendo a Cristo, não é. Ela é verdade, ela é palpável, ela é real, ao ponto de sabermos quem somos em Deus e sabermos quem Deus é em nós. Então, amados, através dessa palavra de 1 Coríntios 1, do versículo 18 ao 25, entenda que a sabedoria do homem não serve para nada, não nos serve para nada a conhecer a Deus, mas a loucura do Evangelho nos faz chegarmos mais perto de Deus, nos tornarmos filhos e então prosseguirmos em conhecer dia após dia como Ele realmente é, porque é Ele quem vai se revelar para cada um de nós. Amém? Então, fique com essa palavra, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe a prosseguir em conhecer a Deus através do Evangelho de Cristo. Amém? Grande abraço.